Hoje vamos ter companhia de quem vai assistir todos comigo. Será? Vamos lá. Vamos falar do 9º episódio antes de ir para o encerramento. O 9º episódio que é sempre aquele que tem a maior movimentação na temporada. Esse não poderia deixar de ser diferente. Afinal de contas, Ned morre. E este foi a primeira grande surpresa de Game of Thrones. É óbvio que as mortes sempre aconteceram e sempre assustou. Mas a primeira era de quem era para ser o protagonista da série e já morreu no 9º episódio da primeira temporada. Sobre o arco narrativo, só lembrando que depois do 10º eu vou fazer um resumão de todos para ver o arco de cada um dos nossos 8 personagens que nos interessam. Neste momento nós estamos... Jaime ainda parecia sumido, mas na realidade ele estava com o pai no campo de batalha. Foi preso numa grande emboscada, numa grande movimentação do Robb Stark, numa estratégia que ele mesmo disse que seria o de sacrificar 2.000 homens por um preso que valeria a pena. Na realidade, eu fico me perguntando se a vida dos 2.000 homens valeria a de Jaime Lannister, que não era nem a intenção de matar. Mas, enfim, Jaime estava ali. Tyrion foi para a batalha dele deve ter durado uns 2 minutos, até ele receber a primeira martelada, apagar e só acordar depois que a batalha terminou. Cersei, pela primeira vez eu vi ela ter um pouquinho de humanidade. Na realidade era uma estratégia, obviamente. Ela tentou frear o filho Joffrey naquela manifestação de ele matar o Ned. Na realidade, Cersei é uma estrategista de primeira e aquilo ela percebeu que passou do ponto. Na realidade, Cersei começa a perceber que o seu filho passa do ponto frequentemente. A Arya é levada pelo aquele guarda da noite que veio com o Tyrion da muralha. Eu não sei o que ele vai fazer com ela, mas ele esconde ela, acha ela nas ruas e esconde ela. Sansa ainda está dentro da corte. Bran não apareceu nesse episódio. E Jon recebe a espada que era dos Mormont. Jon começa a ganhar espaço dentro da muralha por ter agido como agiu, ou seja, salvou o comandante. Daenerys está polvorosa com a ideia de morte de Khal Drogo. Aliás, a possibilidade dela com a morte do Khal Drogo seria a de... Ela não sabe ainda, mas Mormont mais de uma vez diz, vamos fugir daqui. Se ele morrer, vamos fugir daqui. Porque entre os Dothrax, as Khaleesi's viúvas são cercadas numa tenda que a gente vai conhecer lá na 6ª temporada. Ou 5ª, 6ª temporada, enfim. Ou seja, o futuro de uma Khaleesi viúva não é bom, não é nada agradável. Mormont, sabendo isso, propõe a ela fugir e ela fica ali até o fim. Drogo ainda não morreu, mas vai morrer. Seu número 1, inclusive, desafia Mormont e acaba morrendo, porque Mormont mostra que ainda é um grande espadachim. Bom, as frases deste episódio que valem uma camiseta. Eu acho que eu vou ter uma coleção de camisetas do Varys, mas vamos lá. Todo homem tem um papel a desempenhar. Na corte, meu papel é ser esperto, atencioso e sem escrúpulos. Eu sou um bom ator. Ah, essa é uma definição de ator? Adorei! Essa conversa com o Ned na masmorra, né? Enfim, e depois de um tempo o Ned responde a ele sobre... Acha que minha vida vale algo para mim? Você foi criado por atores e aprendeu a arte muito bem. Mas eu fui criado com soldados. Aprendi a morrer há muito tempo. Talvez essa seja a camiseta do Ned. Aprendi a morrer há muito tempo. A única citação do Walder Frey que eu anotei até agora nem vale tanto a pena. Mas ele diz... Stark, Tully, Baratheon, Lannister, me dê um bom motivo para pensar em vocês. Isto é uma amostra de como são tratados pela sociedade os alienados. Jon, conversando com o mestre da muralha, sem saber exatamente quem ele é, ouve. O que é a honra comparada ao amor de uma mulher?
O que é o dever comparado à sensação de carregar um filho recém-nascido? Ou ao sorriso de um irmão? A escolha, parênteses, de estar na muralha, pertence a você e viva com ela pelo resto da vida assim como eu fiz. Aemon, até então, era só Mestre Aemon. Agora Jon sabe que se trata de Mestre Aemon Targaryen, o irmão do Rei Louco. Aliás, era para ser o rei no lugar do Rei Louco. Dany, numa discussão, diz: nunca fui nada, mas tenho o sangue do dragão. Tyrion, que conheceu Shae, ouve dela: você ainda é jovem e estúpido. Uma referência à idade que não melhorou Tyrion. Diálogo entre Robb e Tion. Mandei 2.000 homens para o túmulo hoje. Tion diz: os bardos farão música por seu sacrifício. E Robb responde: mas os mortos não ouvirão. Ao que Robb completa ainda: uma vitória não nos torna conquistadores. E uma de Joffrey: enquanto eu for rei, uma traição não ficará sem punição. Cersei, quase desapercebidamente, diz: filho, isso é loucura! Dentre as cenas, poderia falar da primeira, de Varys e Ned conversando na masmorra, mas ela é muito óbvia. Poderia falar de Mormont e Jon Snow conversando sobre Jon ter que pedir desculpa a Alistair. Mas Mormont lembra ele: não, isso não vai ser preciso, pois Mormont mandou Alistair encontrar o rei em King's Landing com a mão do morto-vivo encontrado pelo cachorro. Esta é a primeira tentativa que os Homens da Muralha têm para mostrar aos Sete Reinos o que tem além da muralha. Outra boa cena é o encontro de Jaime e Robb. Jaime solicita um combate mano a mano com Robb, ao que Robb responde: se eu fizer do seu jeito, você vencerá. Isso se repetirá no encontro dos bastardos. E isto transforma Game of Thrones um bom ensinamento, como a história se repete. Mas é da cena de Tyrion contando quando ele casou, quando tinha 16 anos, que é o que me chama a atenção. É óbvio que neste episódio seria natural falar da decapitação de Ned. É um momento mais marcante da primeira temporada. É um momento que mostra o que Game of Thrones faz com o espectador. Quebra suas expectativas, desconstrói a narrativa criada, tira você do eixo, te transforma num espectador sem força. Então, por que eu chamo a passagem de Tyrion contando seu casamento para Bronn e Shae? Pela construção da cena por Peter Dinklage, o ator que faz Tyrion. Muito bem construída nas nuances, semi-bêbado, contando sua grande decepção. Aliás, ele praticamente dá uma dividente na sua relação com Shae. E chegamos assim ao 10º episódio da primeira temporada. Só para lembrar, depois desse eu vou fazer um resumo com as melhores frases, a melhor cena e a expectativa da segunda temporada. Como se eu não tivesse assistido todos já. Mas vamos lá. Vamos continuar juntos?